Olá, somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, da UEG Campus Iporá. Cursando o 7º período, vamos falar um pouco sobre articulações e competências específicas de matemática para o ensino fundamental 2. O grupo é composto por Juliag Alves, Karine Maressa e Sara Branco. A matemática é uma ciência da humanidade e ela contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos. Ela é imprescindível para a compreensão dos aspectos sociais, culturais e locais da sociedade. Sendo por ciência e no cotidiano, ela forma o cidadão crítico e ciente de suas responsabilidades sociais. Os aspectos sociais é a reflexão sobre a criação e uso da matemática em diferentes contextos sociais apontados para uma dimensão histórica e social de conhecimento matemático. O aspecto cultural considera a matemática como fruto de diferentes culturas e etnias, que permite uma reflexão sobre a construção do conhecimento matemático. Ela possui estrutura e linguagem própria, capaz de articular dados e informações do mundo real, características e padrões do espaço, das formas e dos fenômenos físicos, que são representados ou expressos por contagem, codificação, ordenação, aferição de medidas e estudos pelos diversos tipos de compreensão, numéricos, algébricos, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística. Esses diversos tipos de compreensão são as unidades temáticas que compõem a estrutura do documento curricular para Goiás, do comportamento da matemática. O aspecto local está associado à matemática vivida no cotidiano, no qual devemos saber quais situações serão cabíveis para determinar a realidade local, com a atividade do cotidiano facilitando o desenvolvimento de estratégias matemáticas para assimilação de conteúdo. Além disso, a matemática contextualiza localmente, possibilita a formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivos, social, cultural e político de formação participativa e de construção coletiva na comunidade local, com fortalecimento de práticas individuais e sociais que geram ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, da sustentabilidade, da educação financeira e de outros temas de interesses da comunidade. A matemática e suas articulações na atualidade. A matemática é uma ciência da humanidade. Foi construída ao longo do processo de desenvolvimento humano para solucionar problemas da natureza, como científicos e tecnológicos, e para solucionar alicerçados em construções e descobertas. A matemática é uma ciência da humanidade. Foi construída ao longo dos anos com o processo de desenvolvimento humano para solucionar problemas da natureza como científico e tecnológico, que foram alicerçados pelas construções e descobertas. Também, ela colabora para a formação integral do sujeito, nas dimensões da intelectualidade, física, cultural, afetiva, social, ética, moral e simbólica. No presente, a matemática está em diferentes culturas e contextos históricos, com estruturas e linguagens próprias. Articula dados, informações e características e padrões das formas
dos fenômenos físicos e dos espaços, representados ou expressos por contagem, codificação, ordenação, aferição de medidas, que são estudados pelos números, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística. A aprendizagem matemática é um processo intersubjetivo que produz saberes, artefatos, fazeres e identidades e se fundamenta numa visão de estudo como sujeito de direito, ao qual possui complexa interação, interesses, contextos sociais e culturais, bem como experiências singulares de vida e visão do mundo. É um movimento dinâmico de reconstrução do objetivo de conhecimento pelos estudantes e de modificação do próprio sujeito de direito que é. Ao longo da educação básica, desenvolve-se competências e estratégias próprias para conhecer o objetivo de conhecimento. Nesse processo interagem as dimensões formadas, valores, culturas, saberes e conhecimentos que tornam a aprendizagem mais significativa, superando a inquisição ou a pressão da rede de determinados corpos de conhecimentos conceituais, socialmente considerados relevantes e organizados no componente curricular da matemática. O conhecimento matemático, portanto, é essencial para todos os estudantes da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja para atendimento de fatos do passado, seja pela sua potencialidade na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Diferentes campos da matemática são diferenciados em equivalência e proporcionalidade, ordem e relações de grandeza, variação e aproximação, representação e interdependência. A matemática apresentada no DCG Goiás, Documento Curricular de Goiás, traz habilidade com conceitos, procedimentos e processos tais como a linguagem matemática, o letramento matemático, a resolução de problemas e modelagem matemática e a investigação matemática. Tem como centralidade as apresentações ativas dos saberes matemáticos cotidianos ou não, isto é, das aquisições de conhecimento, habilidades, atividades e valores, do que devem saber e da mobilização desses saberes do que devem saber e fazer, para que o estudante seja protagonista do processo ensino-aprendizagem, viabilizando seu projeto de vida na sociedade conforme propõe a BNCC. Linguagem matemática. A linguagem matemática é um instrumento imprescindível para a formação do estudante na contemporaneidade, por apresentar as chaves de compreensão para a atuação efetiva no mundo. Ela o habilita com as competências necessárias para análise, avaliação e solução para os problemas existentes, no contexto da grande diversidade de informações que a era digital proporciona. Dessa maneira, por meio das diversas representações, isto é, números, palavras, desenhos e símbolos, as experiências são decodificadas, interpretadas e transmitidas ao outro, desenvolvendo assim a capacidade de aprender, compreender e tomar decisões. Essas atividades têm por finalidade reforçar a perseverança na busca de soluções, contribuindo assim para o desenvolvimento da construção da autonomia e da autoestima do estudante. Para isso, o professor promoverá atividades pedagógicas em que os estudantes sejam provocados a comunicar suas ideias e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, tais como gráficos, tabelas, diagramas, textos escritos na língua materna e outras linguagens para elaborar algoritmos por meio de fluxogramas e uso de esquemas. Nesse sentido, os estudantes produzirão textos escritos ou orais e, a partir deles e de suas experiências, redigirão roteiros com a intenção de transformar esses textos em fluxogramas ou esquemas e, consequentemente, elaborar algoritmos para encontrar um determinado resultado.
Fluxogramas e esquemas são uma forma de registro e linguagem diversas que mostra como o estudante estabelece uma mediação entre o texto e sua interpretação, utilizado como estratégia de leitura e de resolução de problemas. O letramento matemático é a capacidade de entender e saber aplicar as práticas de leitura, escrita matemática e habilidades específicas da matemática para resolver problemas no âmbito das práticas sociais. Nessa concepção, o estudante compreende, elabora e transmite a linguagem matemática de forma crítica e reflexiva para o mundo sociopolítico que está inserido, propondo intervenções em situações específicas de sua própria realidade. Nesta ótica, o letramento matemático é uma ampliação do processo de alfabetização matemática, definida como a ação do estudante de ler e escrever matemática, que o leva a compreender e interpretar seus conceitos e processos básicos expressados por meio de linguagens características. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos matemáticos convincentes está aliado ao processo de desenvolvimento de múltiplas linguagens. Para isso, é necessário que os professores provoquem os estudantes a argumentarem suas decisões matemáticas, proporem e expressarem soluções adequadamente e reconhecerem a natureza de matemática como ciência humana. Para tanto, o estudante tem que pensar e refletir para realizar uma determinada resposta sobre certo problema. Não basta aprender conceitos e desenvolver habilidades. É preciso usar esses processos em problemas da vida real, com pensamento crítico, intervindo em seu meio social, colaborando para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Resolução de problemas. É uma abordagem que prioriza o desenvolvimento de projetos com situações de matemática em uso, situações problemas do dia a dia ou ainda situações dentro da própria matemática ou em outras áreas do conhecimento, superando assim a matemática da técnica e das fórmulas. Consiste em atividades que desenvolvam o raciocínio, a comunicação e a elaboração de modelos matemáticos que evidenciam, sobretudo, o caráter interdisciplinar da matemática. Para isso, o estudante deverá ser capaz de elaborar planos e estratégias para a solução de problemas de diversos tipos, de preferência ligados ao cotidiano, com destaque para a utilização dos procedimentos pessoais de resolução, desenvolvendo várias formas de raciocínio: estimativa, analogia, introdução, busca de padrão ou regularidade, pequenas interferências lógicas e etc., executando esses planos e estratégias com procedimentos adequados. A elaboração de problemas pressupõe que as situações sejam apresentadas com clareza, coerência e coesão. Além disso, precisa de leitor, de revisão, de análise, de sequência de ideias e de objetividade. Para elaborar bons problemas, o estudante necessita ter repertório variado de resolução de problemas interessantes e não apenas problemas clássicos e pouco desafiadores, existindo somente a identificação da operação. Por exemplo, para desenvolver uma habilidade que prevê a resolução de problemas de adição e subtração, é importante ter problemas que combinem as operações, que tragam variação em seu enunciado e desafios verdadeiros a serem vencidos. Modelagem matemática. A modelagem matemática é uma estratégia de ensino e aprendizagem que propõe situações-problemas ligadas ao mundo real, as quais já possuem respostas consolidadas. Os modelos matemáticos são formas de estudar e formalizar fenômenos do dia a dia. Por meio deles, o estudante se forma mais consciente da utilidade da matemática para resolver e analisar problemas do cotidiano. Esse é um momento de utilização de conceitos previamente desenvolvidos. É uma etapa fundamental para que os conhecimentos e as habilidades tenham um maior significado para os estudantes, inclusive com o poder de torná-los mais críticos na análise e compreensão de fenômenos diários.
Assim, o estudante é chamado a mobilizar diversas competências, tais como selecionar variáveis relevantes para o modelo a construir, formular um problema teórico, formular hipóteses explicativas do fenômeno, recorrer ao reconhecimento matemático acumulado para a resolução do problema formulado e validar, ou seja, confrontar as conclusões teóricas com os dados empíricos existentes. Essa estratégia contribui para o desenvolvimento das competências gerais, essenciais à formação integral do estudante, tornando-o crítico, autônomo e comprometido com os problemas relevantes da natureza e da cultura de seu meio. Investigação matemática. A investigação matemática é definida como um processo de ensino e aprendizagem, baseado em formulações de questões com interesse individual e/ou coletivo, para as quais não se tem resposta pronta. Nesse sentido, investigar corresponde a realizar descobertas recorrendo a processos metodologicamente válidos, como formular problemas, elaborar hipóteses, fazer e testar conjecturas, generalizar e construir argumentos e demonstrações. Em uma investigação matemática, o estudante parte de uma questão geral pouco estruturada e tenta formular uma questão mais específica e sobre ela produzir várias conjecturas que devem ser testadas para que, em caso de refutações, as questões sejam revistas ou novas questões sejam avaliadas até ganharem credibilidade. Nesse contexto, o estudante é desafiado a instruir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, reforçando atitudes de autonomia, cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita. No contexto da investigação matemática, os estudantes são protagonistas no processo de aprendizagem. São convidados pelo professor a formularem questões e a procurarem justificativas, inclusive o uso de materiais manipuláveis e novas tecnologias nas atividades de aprendizagem. Eles desenvolvem-se em projetos que poderão servir de base a investigações, mobilizando e consolidando os conhecimentos matemáticos para desenvolverem habilidades mais complexas. O processo de investigação matemática possibilita ao estudante perceber a integração dos conhecimentos a partir de uma vivência, um posicionamento dinâmico e um produtor de efeitos transformador em seu meio social. Sua relevância se dá no desenvolvimento do trabalho colaborativo, em que o uso da argumentação, da comunicação e o uso da cultura digital possibilitam a formação integral do estudante, desenvolvendo a autonomia e a capacidade de pensar matematicamente. Na investigação matemática, o aluno deverá seguir alguns processos: escolher um problema real, escolher hipóteses, enunciar o problema, resolvê-lo utilizando técnicas matemáticas, interpretar a solução, compará-la com a realidade e, por fim, elaborar um relatório, utilizando conclusões para explicar o que encontrou. Agora vamos falar das competências específicas de matemática que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. A primeira competência diz o seguinte: reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo de trabalho. Ou seja, levar os alunos a reconhecer a matemática como uma ciência humana. Ao dizer ciência humana, não significa dizer que a matemática é do campo das ciências humanas, como a geografia, filosofia e história, mas que ela é uma ciência humana por ser fruto da necessidade dos seres humanos, que ela foi desenvolvida ao longo da história por diferentes culturas. Ademais, trata também de o aluno reconhecer a importância que a matemática tem na vida real, que a matemática vai além dos muros da escola, que ela está
ela opera e está aplicada em nosso cotidiano. A segunda competência diz o seguinte: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Ou seja, ela fala de utilizar a matemática para desenvolver o raciocínio lógico. Então, nessa competência, nós temos que repensar a metodologia utilizada. Se ela é aquela metodologia que desperta a curiosidade nos alunos, que os incentiva a procurar respostas para as suas dúvidas. A terceira competência é sobre compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, que é a aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autonomia e a perseverança na busca de soluções. Essa terceira competência, ela orienta que os estudantes devem ser capazes de relacionar os conceitos e os procedimentos, de fazer uma relação entre o conceito e os procedimentos de todos os campos da matemática, além dos campos da matemática, nas outras áreas de conhecimento também. A ideia dessa competência é integrar a matemática em outras áreas de conhecimento. É necessário que os alunos compreendam a relação dos conceitos com suas aplicações, pois assim eles se sentem mais motivados a estudar e a solucionar os problemas. A quarta competência é sobre fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Bem, essa quarta competência, podemos observar que ela está associada à estatística, que é importante levar os estudantes a observar os diversos contextos e informações quantitativas, para prepará-los a terem o posicionamento ética e criticamente diante as várias informações que são dadas. A quinta competência: utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. A proposta da quinta competência é que a matemática vá além de procedimentos e técnicas, que os estudantes eles não devem ficar restritos apenas às atividades dos livros didáticos, que os estudantes precisam formular seus problemas, mas para isso eles precisam estar por dentro dos contextos. E sobre o uso de tecnologias, que é necessário acabar com aquele preconceito sobre a tecnologia, pois elas podem se tornar grandes aliadas da matemática, como por exemplo a calculadora, que além de ela auxiliar em problemas matemáticos mais elaborados, ela é muito utilizada também no cotidiano dos alunos. A sexta competência: sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, como gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens, para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. A sexta competência, ela também está relacionada à resolução de problemas em múltiplos contextos,
mas aqui já aparecem problemas que não estão relacionados ao caráter utilitário da matemática, aparecendo os desafios de lógica, aqueles de sem solução ou de múltiplas soluções. A 7ª competência: desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduo e de grupo social, sem preconceito de qualquer natureza. Podemos pensar assim que, se antes já era difícil abordar apenas a matemática nas aulas, agora fica mais complicado, tendo que abordar assuntos com urgência social. Mas devemos lembrar que a matemática está presente em diversos contextos. E um exemplo que podemos citar é a educação financeira. A 8ª e última competência é sobre interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente do planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, essa última competência fala sobre a cooperação, o trabalho coletivo e as diferentes formas de aprender, que devemos respeitar as dificuldades dos alunos, o erro, as diferentes formas de pensar e que devemos respeitar também os diferentes raciocínios apresentados pelos estudantes, que deve valorizar a cultura da colaboração e coletividade, que essa cultura deveria ser desenvolvida durante todos os anos escolares. Então, podemos perceber que as competências, o foco delas são o aluno. Então, devemos repensar em uma metodologia que priorize o aluno. Para concluir, se vocês tiverem alguma coisa para complementar ou alguma dúvida, é só deixar abaixo.